Graça e paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. Meus irmãos, vamos finalizar essa primeira parte, meus irmãos, do livro de Daniel. Fizemos 3 módulos, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Vamos finalizar aqui no capítulo 3 sobre decisões. Decisões que nós temos que tomar, que podem nos trazer consequências boas ou ruins. Se nós obedecemos a Deus, serão boas. Se nós desobedecemos, pode ser ruins. A Bíblia fala que o rei faz uma estátua e, meus irmãos, pede para que todos se curvem a ela. Mas 3 jovens, os 3 amigos de Daniel, não se curvam. Presta bem atenção agora no que vai acontecer com esses 3 jovens, por não se curvarem àquela imagem. Nós nos fala no livro de Daniel, no capítulo 3, do 1 ao 5, que o rei Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, oficiais e todos os governadores da província para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntou todos aqueles homens ali, e o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vós prostareis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno e de fogo ardente. O rei faz a estátua, chama todos os seus. Com certeza Daniel devia estar em outra província, mas naquele dia Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali naquela província de Dura. A ordem foi decretada. A hora que o rei mandar o arauto tocar o instrumento, todos vão ter que adorar ao Deus Nabucodonosor. Ao Deus, entre aspas, Nabucodonosor, porque ele é o nosso Deus. Ele é a nossa reverência. Ele é o nosso ídolo. É ele que nós vamos ter que curvar. E se alguém não se curvar, a fornalha já está acesa. Todo mundo sabia, o arauto passando, o arauto ia, foi indo, deu para todo mundo ouvir a ordem. E de repente, eu imagino que o rei estava sentado no seu trono ali, dá sinal arauto, toque o instrumento. E ali os instrumentos começam a ser tocados. E os instrumentos vão sendo tocados. E de repente, meus irmãos, aquela multidão começa a se curvar. Aquela multidão começa a se reverenciar. Aquela multidão vai se curvando. E de repente, no meio daquela multidão tem 3 homens em pé. À vista do rei, não deu para ver que aqueles 3 homens não se curvaram. Eles talvez estavam um pouco mais longe. Mas de repente, meus irmãos, chega alguém e fala: olha, rei, presta bem atenção no que aconteceu. Portanto, no mesmo instante, versículo 7, em que a buzina, em que o povo ouviu o som da buzina, todos se curvaram. Mas no versículo 8, ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto perante o qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro e da harpa teria que se prostrasse. E no versículo 11 nos diz: e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os seus negócios da tua província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adora. Presta bem atenção, irmãos, o que é uma fofoca? O que é uma pessoa caluniadora? O que é uma pessoa, meus irmãos, usada pelo diabo para destruir o teu ministério,
destruir o teu chamado, destruir a obra que Deus tem na tua vida. O que é uma pessoa usada por Satanás para desgraçar a vida de uma pessoa? O que é uma pessoa usada pelo diabo para poder, meus irmãos, destruir as pessoas? O que é uma pessoa usada por Satanás, meus irmãos, para poder, meus irmãos, complicar a vida de alguém? Destruir um trabalho, destruir um casamento, destruir uma amizade, destruir um ministério, destruir uma família, destruir, meus irmãos, um plano, um sonho que aquela pessoa tinha. E lá vai, meus irmãos, aqueles homens correndo, imagina que eles homens chegando, rei, se curvam diante do rei, olha, rei, tem uns homens que tu constituiu nas províncias suas aí, ó, que são judeus. Agora, era a chance daqueles homens se vingarem, porque Daniel pediu ao rei que botasse eles nos cargos maiores, e eles foram colocados a pedido de Daniel. Então, aqueles homens que foram acusar a ele, eram abaixo também de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles chegam lá e falam, olha, rei, tem uns judeus aí que tá aqui, nas províncias que o Senhor colocou, e não se curvaram. Não respeitam as nossas religiões, e nem curvaram-se ao Senhor. Naquele momento, o rei ficou irado. Naquele momento, o rei ficou revoltado. A Bíblia fala que o rei se ira. No versículo 13, então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamá-los e os levaram à presença do rei. Agora, meus irmãos, aqueles homens que acusaram estavam assim, eu imagino até mesmo com um ar de vitória, com um ar de, agora assim, de poderio. Vencemos a esses homens, vencemos a eles. Agora nós vamos vencê-los. Mas só que tem uma coisa, meus irmãos. O rei pergunta para eles, olha, vocês não escutaram o som dos instrumentos? Nós vamos voltar a tocar tudo novamente. Então vamos tocar para que vocês possam se prostrar. Então, meus irmãos, versículo 16 nos diz dessa seguinte forma. E respondendo Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro em que levantaste. Versículo 16 ao versículo 18, os rapazes falam, olha, rei, fiquem sabendo que nós não vamos nos prostrar, nós ouvimos sim o som dos instrumentos, mas nós não vamos nos curvar, não, Senhor. E naquele momento, no versículo 19, o aspecto do rei mudou. O rei era a autoridade máxima. Agora, 3 homens estavam desacatando, meu irmão, a autoridade de um rei. Não a autoridade real, mas sim ao que o rei queria que fosse feito. Eles já estavam ali naquela província, nunca tinham pecado contra seu Deus, nunca tinham entristecido ao Espírito Santo de Deus. Iriam mesmo naquele momento pecar contra Deus? Jamais. Não é a ocasião que vai fazer você pecar contra Deus, não é o momento que vai fazer você entristecer a Deus, mas você vai permanecer firme, obediente e temente à voz do Senhor teu Deus. E a palavra do Senhor nos diz que eles, meus irmãos, não vão se curvar. E falaram com ele, não vamos discutir sobre esse assunto. E se quiserem lançar, pode lançar. E se tivermos que morrer, vamos morrer, vamos para a glória. Então o rei fica furioso. O rei dá ordem, aqueça 7 vezes mais essa fornalha. Aqueça 7 vezes mais essa fornalha do que era o costume de ser aquecida. Então imagine aqueles homens que estavam colocando aquelas lenhas dentro daquela fornalha, o calor que aqueles homens estavam sentindo. E a palavra do Senhor nos fala que os jovens foram amarrados. Suas mãos foram amarradas. Então aqueles homens foram atados, no versículo 21, com as suas capas, com as suas calções, seus chapéus e seus vestidos. E foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama, meu irmão, matou aqueles homens que levavam a Sadraque e Mesaque, Abednego. Observa-se uma coisa aqui, meus irmãos. Vamos dar uma pausa e vamos pensar. Eu amarro uma pessoa e estou levando ela para o fogo. O calor tá tanto, o calor me mata. Ali, antes dele, ninguém tinha caído no fogo ainda, eles estavam caminhando. O fogo mata aquele que está me levando amarrado. E eu continuo andando. Alguma coisa já está diferente aí. Alguma coisa já está acontecendo aí. Porque aqueles soldados não suportaram o calor e morreram.
E os três continuavam andando em direção à fornalha. Irmãos, é a mesma coisa na tua vida. Quando a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao teu redor, Ele te guarda, Ele te livra, porque tem legiões de demônios nos ares, lutando contra a tua vida, lutando contra teu ministério, lutando contra o chamado que Deus tem contigo, lutando contra o teu lar, contra a tua casa, contra a tua família, contra os dons que você pediu a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Deus está trabalhando e tu não está observando. Deus tem pelejado e tu não está vendo. Porque, meus irmãos, muitas das pelejas são espirituais. E ali os anjos do Senhor estão trabalhando, guerreando a teu favor, com ordem divina para te guardar, para te livrar. E às vezes a pessoa quer questionar, quer discutir. Deus, por que eu estou passando por isso? Você não sabe no mundo espiritual o que já teria acontecido se Deus não tivesse te poupado, se Deus não tivesse te guardado, se Deus não fosse contigo. O calor já matou aqueles homens que estavam levando e os jovens nada acontecia. E presta bem atenção que a palavra do Senhor nos diz. Versículo 23. E esses três homens caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos capitães: não lancemos três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Presta bem atenção. O rei se levanta. Agora aquele homem que estava cheio de fúria, de ódio, de raiva. Eu me vinguei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou dizer para todos, olha só o que eu fiz com esses 3 homens. Se vocês não se prostrarem, todos vão fazer a mesma coisa, vão cair aqui dentro. Olha só quem sou eu. Eu sou Nabucodonosor. Quem manda aqui sou eu. A última palavra é a minha. Só que não. Os pensamentos do rei foram confundidos naquele momento. De repente o rei se levanta, o rei olha para dentro da fornalha e começa a observar 4 homens andando. Os soldados tinham sido mortos aqui fora, meus irmãos, pelo calor. Lá dentro tem 4 andando, lá fora tem soldados mortos, lá dentro tem 4 passeando. Mas eu lancei 3, eu vejo 4. Sim, Senhor, foram 3 lançados, mas o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que caminhava com aqueles 3 moços dentro daquela fornalha. Aqueles homens caminhavam no meio do fogo. Eu imagino aqueles homens glorificando e exaltando o nome de Deus, e as chamas nada puderam fazer com seus corpos. Então, no versículo 28 nos diz dessa seguinte forma: versículo 26, então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. E eles saíram. E ajuntaram todo mundo à volta deles, não tinha um cheiro de fumaça, a roupa não estava queimada, o cabelo não foi queimado, não tinha, meu irmão, sinal de que eles tivessem caído no meio do fogo. E no versículo 28 nos diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, ele livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para que não se servissem e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. A própria boca do rei, que decretou sentença, aqueça 7 vezes mais essa fornalha. Eu imagino aquele rei com ódio, com ira, aquele rei, meus irmãos, rangindo seus dentes, dizendo: aqueça-se 7 mais essa fornalha. Todo mundo estremecia quando aquele rei falava. Aqueles 3 homens ficaram tranquilos. Aqueles 3 homens estavam com calma. Talvez o rei falando com aquele jeito para dar medo, eles recuassem. Eles permaneciam avançando, eles permaneciam temendo, eles permaneciam obedientes, e o rei faz um decreto. O rei, meu irmão, diz, o próprio rei exalta ao Deus de Daniel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, vamos trazer essa palavra para o nosso dia? Vamos terminar aqui para concluir, trazer para o nosso dia essa mensagem. O versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia
porquanto o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas feitas no monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Vamos parar aqui? Depois a gente conclui o último versículo. Meus irmãos, brinque com Deus, que Deus responde com fogo. Brinque com a Bíblia, brinque com a palavra do Senhor. Brinque de ser crente, brinque de ser evangélico, brinque de falar em línguas estranhas, brinque, meus irmãos, de reteté, brinque com a palavra, que você vai ver como Deus vai te punir, como Deus vai requerer de ti, meus irmãos, o que você está fazendo. Brinque com as coisas de Deus, brinque com as coisas santas, cuidado com as pessoas que têm falado. Aquilo que aconteceu lá naquele país, meus irmãos, foi queima de arquivo, porque tem muita coisa ali oculta, tem muita coisa ali encoberta, tem muita coisa ali, meus irmãos, que não era para ser revelado. Então, meus irmãos, o ocultismo veio queimando aquilo tudo. Eu quero te dizer, meus irmãos, por mais que tenham coisas ocultas que foram queimadas para assumir arquivo, eu quero te dizer uma coisa, é permissão de Deus, é punição de Deus, e Deus está dizendo para seu povo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O que eu quero dizer para a igreja, aonde há santificação, aonde há obediência, aonde há reverência, aonde há doutrina, aonde há o temor, aonde há santidade, meus irmãos, a luta vem, a prova vem. Permaneça fiel na presença do Senhor, permaneça obediente à voz do Espírito Santo, seja um homem como foi Daniel, seja um homem como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Rei, nós não nos curvamos, não porque nós não ouvimos, nós ouvimos sim, mas nós não vamos adorar outro Deus, o nosso Deus é um só. Se Ele nos manteve vivo até o dia de hoje, nós não vamos nos curvar, porque foi Ele que manteve a nossa vida neste lugar. Aquele rei fica furioso, aquele rei fica irado, aquele rei fica revoltado, aquele rei acha isso um absurdo, isso é uma afronta que esses rapazes estão fazendo contra a minha vida. Eu quero te dizer uma coisa, não tema, não duvide, porque Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te exaltar, Deus ele vai te engrandecer, se você permanecer na doutrina, se você permanecer obediente, se você permanecer na santidade, porque, meus irmãos, seja santo, porque quem vos chamou é santo. Aquele rei ficou furioso, o puniu com aquecimento de 7 vezes mais a fornalha. Eles entraram, eles andaram, eles saíram. E o rei teve que dizer que todos se reverenciem a esse Deus. E aquela estátua ficou ali. Aquela estátua ficou ali. Mas se alguém levantasse uma blasfêmia, não era contra o rei, nem contra a sua estátua, não. Contra o Deus daqueles rapazes. Aí a coisa seria diferente. O que eu quero te dizer, irmãos, se alguém se levantar contra a tua vida, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai pelejar por tua vida, Ele vai pelejar pelo teu ministério, Ele vai pelejar pela tua casa, Ele vai pelejar por ti no teu trabalho. Essa peleja não é sua. Coloque ela nas mãos do Senhor hoje e faça como esses 3 jovens fizeram. Se permaneça de pé na posição que Deus te colocou. Mas, irmão, o vento está soprando, o vento está de um lado para o outro, é de um lado uma coisa, do outro lado outro problema. Eu não sei por onde eu vou sair, você não sabe por onde você vai sair, porque você vai entrar nesse problema, vai caminhar no meio dele, e Deus que vai tirar de lá você, exaltando o nome dele. Não é como você está pensando, que vai abrir a porta de manhã, acabou-se o problema, não. É dentro desse problema que Deus vai te exaltar. É nessa luta que hoje você está enfrentando, nessa escola dominical de hoje, é nessa batalha que hoje você está enfrentando. Deus está te dizendo, meu filho e minha filha, fique de pé na posição que eu te coloquei. Se coloca de pé porque eu quero falar contigo. Mas, Senhor, está se aquecendo 7 vezes mais. Não importa quantas das vezes forem aquecidas. O que importa é você permanecer fiel à minha palavra. O que importa é você permanecer fiel, obediente à voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego puderam provar o que Deus é capaz de fazer pela tua igreja. Sadraque, Mesaque e Abednego foi capaz de provar que Deus é Deus que caminha no meio do fogo, que Deus é Deus, meus irmãos, que derruba muralhas, que Deus é Deus, meu irmão, que caminha contigo no meio do mar, que é o Deus, meu irmão, que te livra dentro de uma cova dos leões. Enfim, meus irmãos, eu não sei no momento que você está passando, mas se você entregar nas mãos do Senhor e confiar nele, eu tenho certeza que ele vai te honrar na tua caminhada. Eu tenho certeza que ele vai te engrandecer. Olha só o que o rei fez com Sadraque, Mesaque e Abednego para finalizarmos.
Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus vai te fazer prosperar no meio da tua família. Deus vai te fazer prosperar no teu trabalho. Deus vai te fazer prosperar, meus irmãos, nessa perseguição que está passando ministerial. Aonde é a perseguição? Aonde é a batalha? Deus vai te fazer prosperar neste lugar. E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Temos a escola dominical todos os domingos às 11 horas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.